Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. Hoje eu vou falar sobre 6 razões que mantêm vítimas no relacionamento com narcisistas. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora pro vídeo! Muitas vítimas me procuram todos os dias perguntando o que elas fazem para sair do relacionamento com narcisistas. Outras me procuram dizendo: Carol, eu não consigo sair, já fiz de tudo e não consigo deixar esse relacionamento. Devido aos meus estudos e pesquisas e até mesmo à experiência pela qual eu passei dentro de um relacionamento com um narcisista e também pelos relatos das vítimas que me procuram, eu cheguei a 6 principais motivos do porquê que a maioria das vítimas não conseguem sair desse tipo de relacionamento com facilidade. E hoje eu vou citar esses 6 motivos aqui para você. O primeiro motivo que prende uma vítima dentro do relacionamento com um narcisista patológico, perverso ou até mesmo com um psicopata é a dependência emocional. A dependência emocional ela pode vir desde a infância, como ela pode também ter sido ali alimentada dentro do relacionamento com o narcisista. O que acontece é que a vítima ela faz uma fusão com o narcisista e ela não se imagina sem aquela pessoa. Ela não consegue viver a vida dela sem aquela pessoa. Ela entra em um vício aonde ela não se enxerga sem o narcisista. Então, às vezes, a vítima até tem uma boa situação financeira, é uma pessoa estabilizada, tem a sua casa, tem as suas coisas, mas ela não consegue deixar o ciclo para trás. Por quê? Porque o narcisista ele já faz parte da vida dela, ele já virou ali uma fusão junto com aquela vítima. Então, ela não consegue se enxergar sem aquela pessoa, sem estar ao lado daquela pessoa, mesmo aquela pessoa prejudicando a vida dela, mesmo aquela pessoa abusando dela, mesmo aquela pessoa causando maldades contra ela, acabando com o patrimônio dela, traindo ela, agredindo ela, não importa. Ela tem pavor de se imaginar longe daquela pessoa. O dependente emocional, ele tem mais medo de ficar sem a pessoa amada do que de ser abusado pela pessoa. Ser abusado pela pessoa é algo que ele até aguenta, porque geralmente o dependente emocional, ele vem de uma infância onde ele foi abusado também. Então, o maior pavor é ele ser abandonado, é ele ser deixado para trás. E claro que narcisistas sabem disso e eles se aproveitam dessa situação. Então, o dependente emocional, ele até aceita os abusos, ele faz de conta que não está vendo, ou então ele se culpa, eu mereço, é isso mesmo que a vida me reserva, mas ele não suporta se imaginar sem o narcisista ou sem a narcisista na vida dele ou na vida dela. Então, pessoas maravilhosas, perceberam a dependência emocional? Busquem terapia, busquem ajuda, busquem tratamento, porque dependência emocional não é amor, é vício, não tem nada a ver com amor de verdade. O segundo motivo que prende uma vítima dentro do relacionamento com um narcisista patológico perverso é o medo. Então a vítima ela pode ter sido invalidada durante todo o relacionamento e aí ela tem medo de seguir em frente, porque ela acha que ela não vai conseguir fazer nada sozinha sem a presença do narcisista do lado dela, na vida dela, tomando conta das coisas dela, como também ela pode ter medo de represálias, porque o narcisista ele pode usar de ameaças contra essa vítima. Então o narcisista pode ameaçar de tomar os bens, de tomar os filhos, de colocar todo mundo contra a vítima, de fazer a vítima perder o seu emprego, ou então até mesmo de fazer algo contra a vítima, contra a vida da vítima, ameaça de morte, ameaça de agressões, ameaça de perseguições, e a vítima ela fica apavorada. Então o medo é algo que impede muito de a vítima sair desse tipo de relacionamento. Ela já sabe quem é a pessoa, ela quer sair, mas ela não consegue porque ela tem medo do que pode acontecer. Ainda mais morando aqui nesse país onde as leis não protegem as vítimas dessas
pessoas, desses indivíduos transtornados, então a gente sabe muito bem que a gente não pode esperar muita coisa vinda referente às leis aqui do Brasil. E aí essas vítimas, elas acabam se mantendo no relacionamento por uma questão de medo de que aconteça algo com elas, ou até mesmo com alguém que elas amam, como alguém da família ou os próprios filhos, porque o narcisista ameaça de prejudicá-los também, caso a vítima saia do relacionamento. O terceiro motivo que mantém as vítimas dentro do relacionamento com narcisistas perversos é a culpa e a vergonha. A vítima, ela se sente culpada pelo narcisista ser aquela pessoa vazia e infeliz. Ela se sente culpada por aquele relacionamento ter decaído ou por aquele relacionamento ter se transformado num tormento. O narcisista, como ele faz um jogo de projeção, ele joga sempre para a vítima que a situação está daquela maneira dentro da relação por culpa dela. Então a vítima, ela realmente chega um momento que ela acha que ela é culpada. E aí ela pensa, bom, se eu fizer isso aqui vai melhorar, se eu fizer aquilo ali vai melhorar, se eu me afastar daquilo ali, ele vai ficar bonzinho. E isso acaba não acontecendo, pessoas maravilhosas. Então a vítima, ela vai adoecendo, tentando consertar aquele relacionamento. E com o narcisista sempre no ouvido dela, falando que a culpa é dela, ela com o tempo acaba realmente acreditando que ela é culpada de tudo. E isso também impede ela de sair do relacionamento, porque ela acha que se ela melhorasse um pouco mais, daria certo, o que é uma verdadeira ilusão. E também a gente pode colocar a vergonha. Tem vítimas que têm vergonha e isso também mantém elas dentro do relacionamento. Vítimas que se submeteram a muitas coisas, vítimas que aguentam muitas coisas, então elas ficam envergonhadas. Elas têm vergonha. E tem vítimas, inclusive, que têm vergonha de pedirem ajuda, têm vergonha de pedirem abrigo, têm vergonha de denunciarem, vergonha de abrirem um boletim de ocorrência, de irem na delegacia. Tem vítimas que têm vergonha de dizer que estão sendo abusadas. Então, para a sociedade, elas tiram aquelas fotos do lado do narcisista, a família toda sorrindo, aquela família de propaganda de margarina, mas dentro de casa é um terror, é um tormento. E a vítima, ela tem vergonha de contar para as outras pessoas como que a vida dela realmente é em quatro paredes. Ela prefere até ficar ali também interpretando aquele teatro, porque a vítima sente que aí vem com a culpa de que tudo aquilo foi causado por ela ou por uma ineficiência do lado dela. Junto de uma sociedade que sempre condena principalmente a mulher pelo relacionamento não dar certo, então a vítima, ela acaba se fechando numa concha, totalmente envergonhada do que ela aguenta, do que ela suporta, do que ela tem que encenar junto com o ser das trevas, e ela acaba não saindo e também não pedindo ajuda. O quarto motivo, ou a quarta razão que mantém vítimas presas dentro do relacionamento com narcisistas é a dependência financeira. Tem muitas vítimas que estão há 20, 30 anos sendo sustentadas por narcisistas. Elas se casaram, abdicaram da vida delas, abdicaram da vida profissional, abdicaram dos seus negócios, abdicaram de estudar, de ganhar dinheiro, e é o narcisista que mantém a casa toda. Então a vítima sabe muito bem que se ela sair, o narcisista não vai dar nada nem para os filhos comerem, porque o narcisista, ele retém tudo. O negócio não saiu como eles querem, eles começam com as punições, e sim, eles são capazes de punirem os próprios filhos. Eles são capazes de deixarem os filhos passando fome para obrigarem a vítima a voltar, ou então para que a vítima sofra pela escolha que ela fez ao deixá-lo. E a vítima, devido a essa dependência financeira, de não ter onde morar, de não ter como sustentar os filhos, de não ter como se virar, ela acaba se mantendo dentro desse tipo de relacionamento. Por quê? Porque ela acabou abrindo mão da vida dela profissional lá atrás. Isso geralmente acontece em relacionamentos com bastante tempo com o narcisista, mas também pode acontecer com menos tempo. Às vezes, em um ano, a vítima já perdeu o emprego, já perdeu tudo, já tem um filho e o narcisista já está cuidando da vida dela toda, inclusive da vida financeira. E aí a vítima sabe muito bem que se ela sair, ela não vai ter nem o que comer ou o que dar de comer para o filho ou para a filha que ela tem.
A quinta razão que mantém vítimas dentro de relacionamentos com narcisistas patológicos são as crenças limitantes. Tem muitas vítimas que têm as suas próprias crenças a respeito de relacionamentos, a respeito do casamento, a respeito do compromisso, a respeito do namoro, a respeito do noivado, a respeito da idade, a respeito da vida. E essas crenças, que nós chamamos de crenças limitantes, limitam a vítima de seguir a vida dela longe de pessoas tóxicas. Então a vítima ela pode pensar, por exemplo, casamento é um só, casamento tem que ser para sempre, não importa o que ele seja ou o que ele faça, eu tenho que estar aqui e apoiá-lo, eu sou a esposa, eu tenho que estar ao lado dele, eu tenho que suportar tudo. Ou então, eu já estou velha, já passei de não sei quantos anos, eu não tenho mais como retomar a minha vida, eu tenho medo do mundo lá fora. Mesmo ele sendo assim, de uma certa forma ele me protege antes com ele do que sem ele. Sem ele, minha vida vai ser muito mais difícil. E essas crenças limitantes também mantêm as vítimas dentro do relacionamento abusivo. Devido às próprias crenças que elas têm, elas acabam ali sendo submetidas a anos e anos de abuso sem conseguirem sair do ciclo. Essas crenças limitantes, elas têm que ser alteradas dentro da mente dessa vítima para que ela possa ter coragem para sair. E o sexto e último motivo ou razão que mantém as vítimas dentro de relacionamentos com narcisistas são também as crenças religiosas. Então tem muitas vítimas que elas são muito religiosas ou pertencem a alguma religião, denominação, que impõe que elas continuem com o casamento, que elas continuem dentro do ciclo, dentro do relacionamento. Como frases que a gente pode pegar por aí, por exemplo, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ou então o divórcio não existe aqui dentro dessa igreja, ou você não pode largar o seu casamento, senão você vai ser castigada. Se você largar o seu casamento, isso mostra que você é uma mulher incompetente e tal, e isso acabam mantendo as vítimas dentro do relacionamento abusivo. As vítimas, elas acreditam realmente, devido à religião, de que se elas entrarem com divórcio, se elas deixarem aquela pessoa abusiva, elas estarão cometendo até mesmo um grande pecado contra Deus ou contra quem elas acreditam dentro da denominação religiosa que elas frequentam, que elas estão. Então a religião, ela também acaba ali mantendo a vítima dentro do relacionamento tóxico abusivo, porque são vítimas que elas estão completamente cegas e aí elas se apegam na religião e acabam levando sempre os ensinamentos ao pé da letra, e com isso elas acabam se mantendo nesses relacionamentos indignos e até mesmo perigosos. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que assistiram a esse vídeo, não saiam sem deixarem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e o comentário de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Tiveram algumas dessas 6 razões que eu coloquei aqui hoje nesse vídeo que prenderam vocês dentro do relacionamento com narcisistas, ou que estão prendendo vocês dentro desse relacionamento? Deixem aqui nos comentários. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!